Emenda que eu gostei, emenda que eu gosto, né? Emenda que eu gosto, ó, tá? Para você. Bom, agora eu vou falar para vocês de um segredo tão secreto que o Brasil inteiro já conhece, que é o orçamento secreto, que agora é o aumento da viabilidade e tal. Cada hora muda de nome, gente, a verdade é essa, cada hora isso muda de nome, é ao sabor do freguês. A presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, liberou para julgamento as várias ações que contestam o orçamento secreto. A decisão vem logo após o presidente Jair Bolsonaro suspender o pagamento das emendas, já que o PT sinalizou que pode abrir a torneira das verbas bloqueadas em troca de apoio à PEC fura-teto, que agora nós vamos chamar aqui de emenda que eu gosto. Vamos relembrar um pouco dessa novela. O suposto orçamento secreto, que de secreto não tem nada, foi divulgado em reportagem do Estadão em 2021. Na sequência, partidos de oposição, como o PT, ele não fez isso, mas ele alardeou que era um golpe na democracia, era o fim da autonomia, etc. e tal. Tá? Partidos de oposição acionaram o STF para barrar o pagamento de emendas. No fim do ano passado, a ministra Rosa Weber suspendeu o orçamento secreto, mas voltou atrás sob a condição de ter mais transparência nos repasses. E aí teve aquele aumento no salário do pessoal do STF. Vale lembrar, só isso, né? Vale lembrar também que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto candidato, chamou o orçamento secreto de podridão e excrescência. Será coincidência que, há 2 semanas do recesso do judiciário, essas ações paradas há mais de 1 ano, miraculosamente saíram da cartola do mágico? Quem acha que tem gato nesta tuba? E é uma tremenda de uma falsa equivalência, né? Essa história de comparar o mensalão com o orçamento secreto. O mensalão foi um ato ilegal, inconstitucional, de todos os aspectos, onde se repassava uma mesadinha para a galera do Congresso para que eles votassem a favor do que o Lula queria que fosse votado, né? E falar que o orçamento secreto pode ser comparado de alguma forma com o mensalão é um completo absurdo, né? A gente está falando de uma emenda que o Bolsonaro tentou sim vetar, né? Que foi quem que fez o Nhonho? O Nhonho. O Nhonho que fez, esqueci o que você fala? O orçamento secreto. O orçamento secreto? Não, foi o Lira. Lira, perdão, isso. E aí o Bolsonaro tentou vetar, não foi aceito o veto, né? Quer dizer, fizeram uma outra depois, né? Fizeram uma outra, levantando a história do repasse de novo, mas não tem comparação. Primeiro, porque o Bolsonaro não é a favor disso. E ele tentou vetar, inclusive. E segundo, porque é uma coisa lícita, né? Infelizmente é lícito, porque foi aprovado, e é incomparável com o mensalão, que era uma coisa feita por baixo dos panos de forma completamente legal, né? Só não é lícito nesse país você ingressar com uma ação em juízo para requerer um direito. É isso que nós estamos vendo? Infelizmente. Pavinato, só para tentar exemplificar um pouco para quem nos assiste, entender um pouco essa confusão de orçamento secreto, que tecnicamente é chamado RP9 lá no Congresso, na discussão do orçamento, não tem nenhum grande problema nisso. Na verdade, quando tentou se instituir essa forma de fazer emenda ao orçamento e criar essa outra dotação ali que os deputados podiam distribuir, chamou-se de secreto porque da forma como foi feito não aparecia o nome do parlamentar, que já teve uma decisão recente dizendo que precisaria ser identificado. O pano de fundo para tudo isso, e quando você conversa com os congressistas e eles defendem o orçamento secreto e faz sentido para você que está aí nos assistindo, é porque ele possibilita que o parlamentar que representa a sua região, a sua cidade, o seu estado, possa levar mais recursos para lá sem depender do ministro. Por que eu digo isso? Porque nos governos petistas, como é que funcionava a lógica do orçamento? 80%, 90% do orçamento era concentrado nos ministérios. O deputado ia lá e indicava o que ele achava que era importante, a ponte da cidade dele, a quadra, o hospital, qualquer coisa que ele achava que era importante. Limpeza de galerias. E isso não era cumprido, porque se o ministro fosse do PT ou de outro partido que não achava que aquilo era uma prioridade, ou que a prioridade daquele parlamentar para aquela localidade ia de encontro ao interesse do seu parlamentar ou do seu político, não liberava a verba.
O que o Congresso começou a fazer com esse tipo de emenda? Olha, tudo bem, se a gente está atendendo a critérios de legalidade, se isso está sendo destinado para algo que precisa, que será utilizado, se isso é aprovado pelo Congresso Nacional, ninguém direciona sozinho, qual o problema de você pegar uma parcela maior do orçamento e não deixar na mão só do ministro e do presidente da República direcionar para onde eles querem? Dos parlamentares, que é a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados, direcionar isso para o eleitorado que eles entendem que mais precisam. Então, tirando o fato que teve uma confusão de nomenclatura de quem destinava, e aí veio o nome de secreto, e isso já foi resolvido na primeira decisão liminar da Rosa Weber, na verdade, o chamado orçamento secreto nada mais é que o parlamento destinando recursos sem depender necessariamente do ministro do outro partido ou do presidente da República. É isso. Ô, Fábio, você acha que agora, então, vai ficar legal? Não, eu discordo dos colegas aqui na mesa. Falta... o orçamento secreto, ele é inconstitucional por vários dispositivos. Eu notei aqui 2 dispositivos constitucionais, artigo 5º, inciso 13, 37 caput da Constituição, que fala sobre... Resuma-os para nós outros, por favor. O artigo 5º, inciso 13, fala da transparência e o artigo 37 caput fala da moralidade administrativa. Então, para mim, é inconstitucional, embora a boa explicação do colega aqui, pelo menos do ponto de vista político, mas a Rosa Weber, da primeira decisão que ela deu em caráter liminar, o que foi liberado foi assim, o usuário, mas não era não indicava o nome do usuário, não indicava de quem recebia, para quem ia e como seria feito. Então, assim... Critérios, né? Exatamente. Então, essa decisão, ela é uma decisão incompleta. Mas se o Congresso aprovou, não é constitucional? Não, mas ele pode ter aprovação. Você pode aprovar leis inconstitucionais. Mas eu sou a primeira pessoa a falar que eu não sou uma legalista. Eu odeio essa coisa de falar se está na lei é porque é belo, justo e moral. Não, eu não tô... É por isso que tem ministro que faz o que quer. Isso, é por isso. Eu não sou legalista. O ministro também, eu não sou. Se me permite, na verdade, só... Não. Você está comparando... Não, agora eu não quero. Não, essa comparação, não. Só concordando em parte com o que está sendo falado, não é que eu não defenda que deva existir um mecanismo de transparência de quem manda para onde vai. Não é isso. Isso é importante. A questão é, o que se demoniza é que o orçamento secreto como um todo é um grande problema. Não. Talvez tenha que trazer mais critérios de transparência e entender quem manda para onde. Não, eu entendi perfeitamente. O que eu estou dizendo é o mecanismo do Congresso ter a possibilidade de destinar uma maior parte do orçamento de como era antes. Daniel, você acha que tem aquele talão de táxi ainda na gaveta dos deputados? Sabe quando você não tem como justificar, você preenche o talão inteiro de táxi? É isso, Pavinato, essa questão de como justificar. Vou fazer um adendo ao que o Fábio estava falando, porque a questão, além da transparência, são critérios para destinar esses recursos que não existem. Além disso, né, a transparência, afinal, se chegou ao resultado que queria, por que não chegou? Né? Então, essas emendas, tá? Elas vão de uma forma completamente aleatória, que a gente sabe que não é tão aleatório assim, não é? Mas, de qualquer forma, nós precisamos, como estava falando aqui, Alexandre, desculpe, colocar critérios adequados, porque como ele mesmo falou, também não vejo que seja um problema, mas adicionando a questão da transparência e critérios adequados para que esses recursos sejam adequadamente destinados e que sim, chegue à população e tenha o impacto devido. Infelizmente. E se a transparência for uma transparência? Se for uma transparência não binária? Transparência fluida. Eu acho que tudo isso vai resvalar no STF. Tudo resvala no STF, menos suspeitas das urnas eletrônicas. Menos queixas de não veiculação de peças publicitárias. Tudo vai resvalar no STF. Mas não é tudo que ele quer. Não, tudo bem, eu concordo. Aqui não vou fazer defesa, não sou advogado do STF, nem quero ser, não tenho essa pretensão. Mas é o seguinte, isso vai resvalar, eles vão ter que criar critérios, né, critérios mais
objetivos para que, de alguma maneira, as pessoas tenham acesso fácil. E não é só o acesso, é o acesso, o que eu tento falar nas minhas aulas, quando eu estou em sala de aula, não é só o acesso fácil, é o acesso fácil. É 1 clique, 2 cliques, você tem para onde foi esse dinheiro, para que está acontecendo. O problema você pega municípios, ou você pega, às vezes, estados, que para você acessar, por exemplo, o salário de um servidor, você precisa passar uma tarde inteira procurando. Então, esse critério tem que ser fácil. Então, me parece, não sei se isso vai acontecer, é a hora do STF não se acovardar. Mas ele não tá covarde, ele não tá. O STF pode ser tudo menos covarde. São valentes. Pô, se eles não são, quem que é, autoconfiante. Tudo menos covarde. Agora... Não, eles tinham que ter revisto isso antes da eleição. É isso que eu tô falando. Mas é que não deu tempo. Então. Não. Tinha a questão jurídica... Deu tempo agora. A questão jurídica não deve olhar para a questão eleitoral. E veja a dificuldade. A Rosa Weber, como relatora, liberou para ser incluída em pauta. Mas ela liberou enquanto relatora. Agora tem que a presidente incluir na pauta, como se não fossem a mesma pessoa, né? Presidente e a relatora. Eu não entendo como o relator não libera e não liberou para julgamento. Agora depende da presidente. Aí então muda de sala, sai da sala de... Parece aqueles TikToks, né? Que a pessoa é o mesmo personagem de vários lados. O regimento interno do STF? Já algumas vezes. O regimento interno do STF, ele deveria ser revisto até por uma ação inconstitucional, de inconstitucionalidade, porque ali contém as maiores excrescências. Sim. Dentre elas, esse vai e vem, ou, por exemplo, agora, do ministro, o terrivelmente evangélico, esqueci o nome dele agora. O André. Ele pede vistas de um processo, vai sentar agora para 2, 3 anos para empurrar a prescrição. E isso não é... não é o que ele faz. Isso é novo, uma prática costumeira. Isso é uma prática costumeira. Virou o seguinte: eu vou apostar na prescrição. Fábio, por isso que o Pavinato trouxe agora há pouco aqui da provocação da reforma política, que eu digo sempre e costumo falar. O importante no Brasil não é uma reforma eleitoral, que isso é feito de tempos em tempos e para tentar manter no poder quem já está. Sim. O que nós precisamos no país é uma reforma política séria, que isso envolve legislativo, executivo e judiciário. Mas isso não se faz com a atual composição do Congresso. Por quê, Pavinato? Como a Pietra falou, é gente interessada julgando o próprio interesse. É só mudar o presidencialismo ao semipresidencialismo. Esses problemas nós estaríamos... Olha, eu poderia dizer, nós não estaríamos... Sou super defensor, aliás, a minha tese em Salamanca foi sobre o semipresidencialismo no Brasil, então sou super defensor, mas uma espécie de constituinte exclusiva, talvez não seja tecnicamente esse nome que a gente usaria, mas seria um colegiado que seria eleito com uma única missão: fazer uma nova Constituição ou uma reforma, não uma nova Constituição, mas uma reforma política que tirasse esses novos aspectos, né? E que essas pessoas ficassem inelegíveis para o resto da vida.